que você queria. Bola rolando no Maracanã, começa o segundo tempo de Fluminense e Vasco. Na cara do primeiro tempo, Fluminense 1, gol de Branco, camisa meia dúzia. Vasco 0. Alguém mudou alguém, Sebastião Pereira? Não, Vasco e Fluminense com a mesma formação que terminaram o primeiro tempo. Gersinho trabalha. Vitor pelo meio. Trabalho de Luiz Carlos, o combate de Ricardo e a falta cometida em favor da equipe do Vasco da Gama, cobrança de Nilmar. Trabalho de Mauricinho. Gersinho. Heitor. Ganhou do Tato. Mauricinho trabalha. Passa bonito por 3. Branco na frente dele. Teve que voltar e perdeu. Sai Branco no contra-ataque do Fluminense com Tato. Outra vez Branco. Chega Luiz Carlos para o combate. A falta cometida pelas costas pelo Heitor. E o Luiz Carlos pega fora de cara feia para o jogador, mas não dá cartão. 1 minuto no segundo tempo, já 2 faltas cometidas. 2 paralisações. Ricardo. A bola vai acabar no Paulo Vitor. Ó. Pela direita, o Fluminense tenta sair com Vica. Jandir. Combate do Romário. Delay. Passou bonito pelo Vitor. Se manda o Assis, bola pra ele. Tá na área de frente, bateu mal. Pegou mal no pé do Assis, do Acácio. Ele tentou quase chutar em gol, mas pegou muito mal na bola. Gersinho trabalha. Agora o Heitor na direita. Mauricinho. Tato volta, combate. Gersinho trabalhando. Luiz Carlos. Vai para a linha de fundo, não pode cruzar. Encontrou brecha e cruzou. Romário subiu. Tirou bem o Ricardo. Aldo na direita, voltou com a mão direita enfaixada o Aldo. Encontra René. Vai embora o René. Enfrentou o Nilmar. A sobra do Assis. Foi cutucado, não perdeu a bola. Transa na direita o Fluminense, Aldo. Fica. Ricardo. Branco, autor do gol tricolor. Tato se mandou, bola para ele. Sai na cobertura, Nilmar. Na direita o trabalho do Heitor com Gersinho. Heitor trabalhando na ponta. Vitor. Mauricinho tentou Romário. Paulo Vitor, depois que o Aldo rebateu, a bola tocou no Romário. Foi lá o Paulo Vitor para conferir. Olha aí, novas instruções do técnico Antônio Lopes. Olha o massagista aí à margem do campo. Tentativa do René, chega Fernando. Fluminense 1, Vasco 0. Luiz Carlos. Gersinho. Trabalhando pelo meio, Gersinho vai dali. Contra o corpo do Vica. A sobra do Assis. Tira com delay. Aldo se manda pela ponta pedindo e recebe. René passou pedindo. Recebeu o delay. Ganhou do Vitor. Ainda o delay. Cruzou na área. A volta do próprio delay. Apoiou na direita René. Jandir. É o vento sul do Fluminense soprando. Tato. Branco. Forçou contato. Chegou Fernando, fez paredinha, a bola saiu. Trabalho de Luiz Carlos na intermediária.
Agora é o Heitor quem trabalha com Gersinho. Aliás, Mauricinho. Trabalha na direita o Heitor. Cruzamento para a área com o Mauricinho. Tá na área, Mauricinho trabalhando. Com Romário. Gersinho. Vitor na volta, batendo e batendo mal. É só tiro de meta para Paulo Vitor. TV é a nova imagem da liberdade. Suspense, aventura e muita música. Cometa Rock. No ar nesta quarta, 10 para as 10 da noite. Paulo Vitor devolvendo no tiro de meta. Assis subindo. Ganhou do Fernando. René no meio de dois. Botou na frente, foi embora René. René chegando, Paulo César cobriu. Girão, já ultrapassamos 6 minutos do segundo tempo. Fluminense 1, Vasco da Gama 0. O jogo está mais aberto, os dois times tocando bem a bola. Agora o Fluminense, tranquilo, está ganhando de 1-0 e vai deixar o Vasco tentar. Olha, o Romário tenta apanhar o cruzamento do Mauricinho. Quem apanha é Aldo. Agora vai deixar tentar, porque na sequência de tentativas, inevitavelmente o Vasco vai deixar o buraco para o contra-ataque. Aldo jogou bonito, ganhou do Gersinho, fez a finta, sofreu a falta. Falta cometida pelo Luiz Carlos. O Luiz Carlos Félix vai lá, conversa com ele, mas não tem cartão. Mas o Aldo está estendido lá no chão. Está caído Aldo. Então o negócio, Luiz Carlos dominou, pegou, como se diz, o peão na unha quando expulsou o Washington e Roberto. O jogo acalmou. Ele volta para o segundo tempo, a história de conversar. Aldo pela direita. Vica. Inteiro no seu vídeo, de frente para você o Ricardo. Essa bola vai acabar no Paulo Vitor. Paulo Vitor devolve. Luiz Carlos tira. Vitor. Gersinho trabalhando pelo meio. Está impedido o Romário, ainda assim não chegaria na bola. TVE, Canal 2, Rio de Janeiro, liderando as emissoras do Sinred. TVE do Amazonas, TVE do Maranhão, TVE de Porto Alegre. TVU de Natal, TVU de Recife. TVE de Maceió, TV Minas. Em Belo Horizonte, Jandir toca. René joga pelo meio, outra vez Jandir. Ricardo. Tato de calcanhar buscou Assis. Toque de primeira na esquerda com Branco. O artilheiro solitário do jogo. Tentou passar, não deu. Ainda o Branco. Agora contato. Vitor combatendo. Tato ganhando. Acabou perdendo para o Mauricinho. Trabalho de Mauricinho. Passou por dois, foi embora. Buscou Romário forçando na esquerda. A luta contra Aldo. Ganha Romário. Trabalhando pela esquerda. Romário passou e foi derrubado pelo Aldo. Silvinho Januário conversando com o técnico Antônio Lopes. Já já ele vai entrar na equipe do Vasco da Gama. Você está acompanhando conosco pela TVE Canal 2, Rio de Janeiro. Aí está Paulo Vitor, orientando a barreira de dois jogadores. Coloca-se Gersinho para a cobrança. 9 minutos jogados. Segundo tempo. Fluminense 1, Vasco 0. Gersinho. Direto, Paulo Vitor saltou, não conseguiu tocar, ela saiu no fundo. É só tiro de meta. Cobrança muito boa do Gersinho.
Paulo Vitor vai lá, chama o Assis, conversa com ele. Luiz Carlos Félix está divertindo o goleiro do Fluminense. Tá divertindo o Paulo Vitor. A ordem que o Antônio Lopes dá para o time foi visível. Cada um pega um, não deixa sair jogando, Chirol. Com toda a razão. Afinal de contas, o campo está mais aberto, está mais fácil de ver. Mais fácil de ver e, consequentemente, de marcar. É a tentativa do Vasco de ter ao máximo possível posse de bola para tentar o empate. E está chegando bem. Agora foi mal, realmente foi mal. E o Vasco tem que continuar tentando mesmo, por Mauricinho, que está numa tarde muito boa e realizando excelentes jogadas. Toda agora uma nova falta sobre Delay. E o Delay reclama, está sentindo bastante, que ele bateu com o joelho esquerdo com muita violência no chão. Está aí o Delay de costas para você. Camisa 8 em seu vídeo. Mas a cobrança vai pertencer ao branco. Curto com Delay. Tato já partiu pedindo. Delay prendeu. Tentou passar. Já perdeu. Trabalho de Gersinho. Agora é Mauricinho quem trabalha pela meia. Gersinho. Gersinho. Tirou Vica. Voltou Vitor. Trabalhando na área. Foi no fundo e cruzou. Bateu contra o corpo de um contrário e saiu no fundo. É córner. É o segundo escanteio do segundo tempo, favorecendo o Vasco da Gama. 11 minutos e meio. Segundo tempo, Fluminense 1, Vasco 0. O de branco, camisa meia dúzia. Colocando-se Heitor para a cobrança do córner. Botou no meio, Delay tirou. Volta Mauricinho. Na luta contra Tato. Trabalho de Heitor pela direita. Bota no meio. Chega Fernando. Tira o Aldo. Januário. Diga. Não dá mais para o Mauricinho. Ele faz sinal que voltou a sentir a contusão na coxa direita. Não dá mais para ele. Vamos ver aí a providência que vai tomar o Antônio Lopes. Parece que é a entrada pura e simples do Silvinho. Olha o Assis roubando do Gersinho. Tato joga. Ainda o Tato. Foi atropelado pelo Heitor. A falta marcada. Tentativa do Assis lá na esquerda. E a falta cometida pelo Nilmar. Bem perto da bandeirinha de escanteio. O goleiro Acácio fica preocupado. Tomando posição para cobrar a falta. Tato. Tato bota no meio. Escovica. Tirou Vitor. A recuperação do Jandir com Aldo. A volta com Ricardo. Pela direita com Aldo vai sair o Fluminense. Aí está a cena da súmula Silvinho. Aliás, ele fez uma alteração. Ele coloca o Santos com a camisa 14 no lugar do Mauricinho, hein? Silvinho voltou para o banco. Silvinho volta para o banco. Entra Santos. Camisa 14 em lugar de Mauricinho. Sai um ponta especialista, entra outro especialista, Chirol. Muda o quê? Mas em princípio um desastre para o Vasco, que perde o seu principal atacante. O Vasco baseava o seu esquema em Mauricinho e Roberto. Perdeu o Roberto. Agora sai o Mauricinho. O Santos, não sei, a menos que esteja num dia excepcional, mas não pode se comparar a Mauricinho. É outro pack violento para o Vasco. Tenta chegar Luiz Carlos pela direita, é só para uma falta. Obstrução do branco. Januário, nós já temos a renda, hein? Vamos esperar a cobrança de falta por parte do Vasco da Gama na direita de seu ataque. Quase no bico na área. É um tiro indireto para Gersinho ou Heitor.
E o goleiro Paulo Vitor bastante preocupado no gol. Já ultrapassamos 15 minutos. Segundo tempo. Fluminense 1. O de branco, camisa meia dúzia. Vasco 0. É Gersinho para a cobrança. Mas vem Silvinho também. Gersinho forçou demais. Botou direto para fora. Como se batesse um tiro de meta. Januário. Diga. O Silvinho com a camisa número 16 vai entrar no lugar de Vitor, camisa 5 no Vasco. Silvinho no lugar de Vitor. É para partir para 2 apenas no meio de campo, Chirão. É uma atitude assim de tudo ou nada do treinador Antônio Lopes. Vai sacrificar o cabeça chamado cabeça de área em função de um atacante. Não tem solução. O Vasco tem que partir para o empate. O que é que lhe resta neste jogo a não ser a tentativa a qualquer preço de chegar ao empate? Luiz Carlos lança Romário, forte demais, sai de lá Paulo Vitor. Fica tranquilo com ela. A devolução do goleiro tricolor Paulo Vitor buscando René. O toque de calcanhar pro Assis. Tira Fernando, volta René. Rebateu como pôde o Fernando. Jandir Delay. Vai lá com o braço, toma o Vitor. Foi a última jogada do Vitor. Foi cometer esse toque. Ele vai sair de campo para entrar Silvinho. Ele fica até um pouco surpreendido com a sua saída. Aí está o Silvinho. Sai o Vitor. O Vitor era o capitão do Vasco. O Silvinho entra como capitão. É, porque o Roberto, o capitão, foi expulso. Então passou para o Vitor e agora passa para o Silvinho. Delay para a cobrança de falta. Ricardo cobra para o próprio Delay. Na frente René. A volta com Delay. Forçou demais. É do Acácio. Quanto deu a renda do clássico, Sebastião Pereira? 570 milhões, 200 mil cruzeiros. 570 milhões, 200 mil para um público pagante de 43.568 pagantes. Trabalhando Luiz Carlos pela direita no ataque do Vasco. Marcou falta Luiz Carlos Félix. Cobrança vai pertencer a Heitor. Realmente um clássico do porte de Fluminense e Vasco. É pouco público. 43.568 pagantes. Heitor para a cobrança da falta. Você vê Paulo Vitor. Heitor cobra. Paulo César apanhando. Gersinho. Paulo César. Trabalha na área. O Romário. Trabalho do Santos com Gersinho. Luiz Carlos na direita. Botou no meio. Tirou Ricardo. Botou Gersinho. É só tiro de meta quando o Ricardo caiu na área. Foi atingido no momento em que o jogador do Vasco chutou metade da potência do chute do jogador do Vasco. Atingiu a cabeça do Ricardo, que agora está caído. E o juiz permite a entrada do Dr. Alcir Laranja e também do massagista Edir. Enquanto isso, o Ademar Braga, preparador físico do Vasco, chama na lateral Heitor para passar instruções do técnico Antônio Lopes. Aí está, Ademar Braga dando instruções para Heitor. TV é a nova imagem da liberdade. Os clubes têm direito de manter um jogador sob seu domínio? Nesta quinta, 10 para as 10 da noite, Tribunal do Povo debate a lei do passe. Continua o atendimento a Ricardo, quarto zagueiro do Fluminense. Está recuperado o Ricardo. Massagista Edir fazendo farta distribuição de água. E o Vica colocando para a cobrança do tiro de meta. Fluminense 1, Vasco da Gama 0. O de branco, camisa meia dúzia.
Mica devolvendo. René apanhando de calcanhar. Que jogada bonita. Simbora o René. Ganhou de mais um. Chegou Nilmar cobrindo. Silvinho. Gersinho trabalhando. Ultrapassamos 20 minutos do segundo tempo. Fluminense 1, gol de Branco, camisa meia dúzia. Vasco 0. Fernando trabalha. Gersinho. A falta cometida pelo Jandir. Estamos em falta. 5-5 nesse segundo tempo. 10 paralisações em 20 minutos e meio. O jogador mais recuado do Vasco da Gama é o goleiro Acácio, que está na intermediária do Vasco. Gersinho bota no meio. Nilmar deixou passar. Paulo César apanhou. Trabalhando pela esquerda, cruzando na área. Fernando subiu, a bola passou. Gersinho contra o corpo do Jandir. Heitor na volta. Trabalha no meio. Valeu o lance. Tirou delay, contato. Olha o contra-ataque do Fluminense sendo organizado pelo Tato. Santos foi lá, deu o carrinho e tomou. E a falta do Tato. O Tato imediatamente levanta os braços para que o juiz não lhe desse cartão amarelo. Cobrança do Heitor. Fluminense 1, Vasco 0. Gol de Branco, camisa meia dúzia. Bola na área. Nilmar subiu e a bola bate na rede pelo lado de fora depois de tocar no zagueiro do Fluminense. Os jogadores do Fluminense reclamam, mas a bola tocou no jogador e é escanteio. Vasco com muita pressa na cobrança. Silvinho na cobrança pela direita. Cobra Silvinho. Tira o Assis. Luiz Carlos com Silvinho. Heitor trabalhando na ponta direita. Está marcada uma falta do Branco em cima do Heitor. Esta é perigosa, é o lado da área. O Fluminense perdeu a saída de bola. Não tem quem a conduza. E o Vasco aproveitou isso, avançou quase todos os seus jogadores. Só existe um jogador atualmente no centro do campo. O goleiro Acácio também está no círculo central. Heitor para a cobrança da falta. Paulo Vitor no meio do gol, hein? Está preocupado. 2 na barreira do Fluminense. Tato e Jandir. É o Gersinho quem vai cobrar. Bota no meio. A cabeçada passou por todo mundo. Caiu com o Paulo César. Botou no meio. Nilmar chega tirando de qualquer maneira o René. Sai no contra-ataque. Mas não tem ninguém por ali. O René saiu sozinho. Não havia ninguém do Fluminense. Agora está o Assis por ali no peito. No chão. Fez embaixadas e passou. Já não há esquema ofensivo no Fluminense. O time está preocupado agora em manter o resultado de 1-0. O Vasco vai todo. Trabalha Gersinho pela direita. Agora é o Heitor. Luiz Carlos. Santos. Branco tomou. A sobra vai ser do Assis. Escotato. René. Nilmar tirou. Trabalha Gersinho. Pelo meio trabalhando o Silvinho pelo Vasco. Santos errou a travada. Branco chegou. E é só tiro de meta porque Santos foi o último jogador a tocar na bola. Luiz Carlos reclama. Luiz Carlos vai lá. Reclama demais do Carlos Elias Pimentel. Fluminense 1. Vasco da Gama 0 no Maracanã. É a terceira rodada do Campeonato Carioca de Futebol. A torcida do Fluminense agora resolve entrar no campo e apoiar a equipe com o grito de Nense, Nense, Nense. E o Ricardo Lopes, como sempre, comandando do poço do banco a torcida do Fluminense. A devolução de Pica. Buscou na direita René. Chegou Silvinho.
Luiz Carlos trabalhando na meia esquerda. Gersinho. Silvinho. Trabalho de Luiz Carlos pelo meio. Silvinho. Agora é Paulo César quem trabalha na esquerda. Com Silvinho. Botou pelo meio, saiu de lá o goleiro Paulo Vitor. É dele. Pela esquerda sai com Branco. Autor do gol do Fluminense. Tato se mandou pedindo. Branco na corrida contra Luiz Carlos. É só lateral. Não houve falta, não. O Branco tentou ver se conseguiu uma falta, mas Luiz Carlos Félix marcou lateral. Já ultrapassamos 25 minutos do segundo tempo. Fluminense 1, gol de Branco. O Branco fez sinal para o banco, que está sentindo outra vez aquela contusão que ele teve no primeiro tempo. Olha o Assis fugindo bonito. O Tato correu para o meio pedindo. Bola para ele. Tirou Fernando. Gersinho trabalha na intermediária. A falta marcada e cobrada. Trabalho de Fernando como se for a ponteiro direito. Com Santos. A volta com Fernando. Adiantou-se, Fernando está na área. Cruzamento, Paulo Vitor pegou, não largou. Os nossos parabéns à seleção brasileira de futebol de salão. Bicampeã mundial invicta. Hoje em Madrid derrotou a Espanha por 3-1. Trazendo um bicampeonato mundial para o Brasil. Santos trabalhando na área, batendo e batendo mal. Estamos assistindo mais ou menos ao que aconteceu durante 20 minutos no primeiro tempo, quando o Vasco dominou por completo o Fluminense. A diferença é que não há Roberto na área, nem há Mauricinho na ponta para realizar as jogadas individuais de grande efeito. O Fluminense comete um erro, uma medição, o Fluminense comete um erro. Está recuando demais, não mantém ninguém no bloqueio central. Então a bola, quando é jogada, cai em Assis, por exemplo. O Assis é obrigado a jogar sozinho contra 2 ou 3. Não aparece ninguém que encoste, que queira jogar com ele. É a opinião de Aquiles Girão, comentarista exclusivo da TV. Januário. Diga. Renato, com a camisa número 14, já está no aquecimento para entrar no Fluminense, em lugar de Branco, que voltou a sentir a contusão. Branco está aí, ó. Levantando em busca do Assis. Neymar subiu e cometeu a falta, apoiando-se no camisa 10 do Fluminense. Olha aí, o Branco está caminhando até com dificuldade, hein? Colocando as mãos na cintura. Aquela pancada que ele levou do Gersinho ainda no primeiro tempo. Ele buscou Tato na esquerda. Foi puxado pelo Heitor. Puxado pelo Heitor, ao lado da área, na esquerda no ataque do Fluminense, uma falta marcada contra o Vasco. E o técnico Nelsinho nervoso para que o Renato chegue rapidamente para entrar no time, porque o Branco está caminhando com dificuldade dentro do campo. Vamos acompanhar a cobrança de Tato. Tato botou no meio. Luiz Carlos deu uma navalhada, mas conseguiu colocar pela linha de lado. Somente agora chega o Branco para a reposição do lateral. Tato. Já tomou o Heitor. Jandir vai lá, toma do Luiz Carlos com falta. Trabalha Neymar, zagueiro central. Luiz Carlos trabalhando pela direita. Botou no meio, tirou o Ricardo. A volta do Delay. Contato. Assis, Delay. O René partindo na direita pedindo. Delay prendeu. Buscou o Aldo na ponta, no peito, no chão. Ganhou do Silvinho, adiantou muito, ainda o Aldo. Vai René, divide, a bola vai sair pela linha de lado. Paulo César não deixa.
Já ultrapassamos 30 minutos do segundo tempo. Fluminense 1, gol de Branco, camisa meia dúzia. Vasco 0. Luiz Carlos. Heitor. Santos. Vai lá o Branco, toma com falta. Sua última jogada porque vai ser substituído. E o Paulinho também com a camisa, aliás, o Leomir com a camisa número 15, foi para o aquecimento e já vai entrar na equipe do Fluminense. Leomir, vamos saber no lugar de quem vai entrar Leomir. Eu acho que deve ser um do René. O René está muito cansado. Deu 2 piques, foi quase no intermediário do Vasco e depois para voltar. Heitor põe na área, sai de lá Paulo Vitor. Errou, gol vazio, Paulo César no meio, salvou a zaga. Vica salvou quando Paulo César tentava colocar dentro do gol. Perdeu uma excelente oportunidade, o Vica conseguiu tocar a bola, mas o desespero, os jogadores do Fluminense todos estão discutindo ali. Escanteio vai ser cobrado por Gersinho na esquerda. Botou no meio, saiu de lá Paulo Vitor, tirou de soco. Ricardo tira, Tato apanha. O Renato se mandou pedindo, Tato prendeu, sofreu a falta. Na entrada do Silvinho. Vica. Delay. René. Aldo. René. Aldo passou pedindo. René soltou mal na área. Januário. Hein? Já está em campo Leomir com a camisa número 15 para entrar em lugar de Delay no Fluminense. Vai sair Delay para entrar Leomir. Trabalha Gersinho. Tira Renato. Vai embora Renato. Assis. Renato partiu pedindo bola para ele. A posição é boa. Renato chegou, caminhou, tá na área. Renato ajeitou, botou para direita, bateu e o gol! Do Fluminense, Renato numa arrancada fantástica. Apanhou na intermediária, tabelou com o Assis, deu um corte seco e fuzilou de pé direito. É a sina de lateral esquerdo tricolor no jogo de hoje. Fazer gol contra o Vasco. Renato entrou agora na primeira jogada que participou. Fez o segundo aos 33 do segundo tempo. Porque sabe que é disso. É disso que um campeão gosta. Quando nesse momento a torcida do Vasco começa a deixar o Maracanã e o Leomir ainda nem entrou em campo, porque o Delay está sentindo bastante a perna direita e vem saindo com dificuldade. Leomir à margem do campo, aguarda a saída de Delay, quando a torcida do Fluminense continua comemorando o segundo gol e a torcida do Vasco está indo embora. Chirol. Entrou Renato na primeira jogada que fez, o Vasco estava todo adiantado, tá aí, 2-0. Há duas explicações para este gol, depois de o Fluminense ter aceito um amplo domínio de campo do Vasco. Primeiro, Renato acabara de entrar, não tinha nenhum compromisso com o que os jogadores no campo já deviam ter acertado. Isto é, deixar que o tempo se escoasse, protegendo a sua própria defesa, ali a partir da linha média. Enfim, um jogo de encomenda para 1-0. Renato não sabia nada disso, não tem esse compromisso. E segundo, o Renato entrou fresquinho. Para dar esse pique, era necessário um jogador que não tivesse corrido 45 minutos no primeiro tempo e mais 32 no segundo. Aí o Fluminense com a vitória garantida. Tato entortou o Santos e botou no meio. Leomir. Força na direita com Aldo. Fluminense ganha por 2-0. Acha pouco, quer mais. Aldo. René. Bota no meio. Tira Fernando. Volta o Aldo. Pode bater. Bateu! A bola não saiu ainda. Não saiu ainda não. Acácio sai da área.
Que sufoco. Vai o Renato e comete falta em cima do Santos. Ultrapassamos 35 minutos. Segundo tempo no Maracanã. Fluminense 2, Branco e Renato. Vasco 0. Nense, grita a torcida do tricolor. Entrando em campo e sendo o 12º jogador em busca da vitória. Fernando. Põe na área. Renato tira. Escotato na esquerda. Heitor devolveu. Vai o Assis e ganha. Joga com o Renato. Tato. Vai partir para cima do Heitor. Partiu e passou. Chegou Neymar cobrindo. Januário. Diga. O detalhe é que, mais uma vez, a vitória do Fluminense assegurada por 2 jogadores da defesa. Trabalha Gersinho pelo meio. Luiz Carlos. Santos. Luiz Carlos. Trabalhando na área, Gersinho. Marcou obstrução o árbitro. O árbitro marcou obstrução do Ricardo em cima do Gersinho. O banco do Vasco fica aborrecido porque queria marcação de pênalti. É um bom momento para o Vasco. Falta no interior da área. Dois lances. Ele continua com o braço erguido, Luiz Carlos Félix. E a barreira do Fluminense com 4 jogadores. 3 jogadores agora. 36 minutos. Segundo tempo. 37 ultrapassados. Fluminense 2. Branco e Renato. Vasco 0. A barreira estava fora de lugar. E o Paulo Vitor pede apenas 3 jogadores da barreira numa falta no interior da área. Gersinho! Todo mundo erra, a bola bateu no árbitro. Tá valendo ainda, pode ser agora. Paulo Vitor pegou, largou, Santos bateu e perdeu. Vou te contar. Que lance. Esquisito, porque tocou no Luiz Carlos Félix e sobrou para o jogador do Vasco, que virou com firmeza. O Paulo Vitor fez uma boa defesa. Tipo do lance, nós que acompanhamos os treinamentos do Fluminense, sabemos que esse tipo de jogada é aquela jogada que é armada pelo preparador de goleiros, em que o Paulo Vitor treina até com os olhos vendados, exatamente para essa situação. E agora ele demonstrou que está muito bem treinado para tirar essa bola. Tirou. Há dias em que, de fato, a bola não entra. O Vasco, no primeiro tempo, teve oportunidades incríveis. Não as desperdiçou. Paulo Vitor evitou que o gol saísse. Foi a maior figura do primeiro tempo. E acredito que, somando o jogo todo, aí apareça o nosso Paulo Vitor como o jogador mais eficiente. Agora, o que a bola pipocou por ali e acabou sendo chutada, apareceu um buraco para o chute, mas foi pelo alto. O Fluminense hoje, de fato, está com a estrela da vitória, não há dúvida. TVE, Canal 2, Rio de Janeiro, liderando as emissoras do Cirred. Paulo Vitor devolve na cobrança do tiro de meta. Tato sobe, buscou Assis, tirou Neymar. Santos trabalhando pela direita. Quem trabalha é o Heitor. Chega Renato e comete falta. Renato tenta argumentar ainda, mas a falta está marcada. Ao lado da grande área. Gersinho para a cobrança. Dois jogadores do Fluminense vão formar a barreira. Tato e Jandir. Fluminense 2, Vasco 0. Branco e Renato. Gersinho bota no meio. Neymar sobe, mais alto Ricardo tirando. Luiz Carlos na volta. Fernando, Neymar, Paulo Vitor.
Um goleiro fantástico. Com muita gente na frente, ele fez uma defesa milagrosa, Januário. Quando já ultrapassamos 40 minutos. Segundo tempo no Maracanã. Fluminense 2-0. René. A torcida do Fluminense agora não grita Nense, Nense. Grita Paulo Vitor, Paulo Vitor, Paulo Vitor. Assis. Chegou pelo meio, abrindo na esquerda em busca de Tato. Tomou o Heitor, sofre falta. Gersinho trabalhando na intermediária. Santos. Santos trabalha na área. Presença do goleiro Paulo Vitor. Já a resposta de René na direita. Chegou Silvinho. O desarme feito, o René ficou. O trabalho de Fernando. Quem trabalha agora é Gersinho. Vai René, divide e ganha. Que partida faz o René, hein? Substituiu a altura o Romerito, o René, o meu caro Chirão? Bom, a ligeira diferença, é evidente. A categoria, a presença psicológica do René, do Romerito, que confere ao time do Fluminense assim, uma autoridade considerável. Agora, depois que encontrou o espaço certo para jogar, de fato o René sobrou aí no meio-campo. Jogou por ele e jogou por Delay enquanto Delay esteve no campo. Delay não apareceu com brilho hoje. Aí o Fluminense agora está apenas deixando que esses 4 minutos acabem aí para acumular uma vitória da maior importância na Taça Rio. Trabalha Neumar como centroavante. Heitor. Tomou o Leomir. Vai o Renato no ombro. É lateral para o Vasco. Qual é o detalhe? O detalhe é que ontem no treinamento, os jogadores do Fluminense prometiam exatamente isso. Vencer sempre, qualquer clássico, porque eles não querem que outro campeão apareça nessa Taça Rio. Eles mesmos querem conquistar esse segundo turno para dar à torcida o tricampeonato. Foi uma promessa que eles fizeram mais uma vez no dia de ontem. 42,5. Segundo tempo. Fluminense 2. Os de Branco e Renato. Vasco 0. Santos trabalha e bate mal. Muito mal. Luiz Carlos fica uma arara, dizendo que estava solto, sozinho. TV é a nova imagem da liberdade. Nesta sexta independente, 10 para as 10 da noite, uma experiência arrasta os alunos de uma universidade numa escalada de terror e intolerância. A Onda. Trabalho de Fernando na intermediária no Vasco. Heitor, apertado, teve que voltar com o Acácio. Quem trabalha é Paulo César. Agora Silvinho. Fica e a falta sobre o Romário. Aliás, o Romário eu esqueci que ele estava em campo. Não fez nada na Chirol. Impressionante. A entrada de Silvinho depois de Santos inverteu de tal maneira o eixo de ataque do Vasco que o Romário, a intenção era aproveitá-lo pelo lado esquerdo. Mas o Romário não encontrou o seu lugar, não. Sumiu no campo. Só para confirmar a arrecadação, 570 milhões e 200 mil cruzeiros. 43.568 pagantes. Vale salientar que desta arrecadação, da parte que couber ao Vasco, ele só vai levar 50%. Porque os outros 50% serão para o advogado Paulo Buglé. Ainda em pagamento de Gilberto, jogador que foi comprado ao América. O Vasco teve problemas, não pagou até agora. E por isso, o Fluminense, aliás, Paulo Buglé, vai retirar da renda hoje 50% do que couber ao Vasco da Gama. Olha o Assis, pode pintar o terceiro. Ele disse que não foi falta, mas o Assis foi empurrado, Januário. 44,5. Segundo tempo, Fluminense 2, Branco e Renato, Vasco 0.
Santos tenta trabalhar. Toma Ricardo, a sobra do Leomir. Agora Renato. Para, pensa e toca. Leomir recebe. René. Tato. Aldo, a torcida do Fluminense grita olé. E o Luiz Carlos Tato. Velho levanta o braço dizendo que faltam 2 minutos. 45 minutos jogados, a torcida grita olé, olé de forma ensurdecedora. Renato. Ricardo. Tenta forçar com Assis. O toque com René. René tá na área. É agora. Bateu e perdeu aos 46. Quase sai o terceiro. Olé progressivo. Quase chega lá no terceiro gol. E o Assis penetrava ali com firmeza e poderia ter aproveitado esse rebote. Tirol. O Vasco criou situações. Paulo Vitor estava numa tarde inspiradíssima. Termina o jogo com a vitória do Fluminense 2-0. Já estamos quase a 47. Mas não há nada... Houve justiça. Não há nada que discutir contra quem faz os gols. O Fluminense meteu 2. E os gols que o Vasco não conseguiu fazer, um porque bateu na trave e o outro porque o Paulo Vitor cumpriu o seu papel, defendeu. O Vasco sentiu demais a ausência do Roberto e depois, a partir dos 14 minutos do segundo tempo, de Mauricinho. Lutou demais. Agora, faltou o futebol para a complementação das jogadas. É a opinião final do comentarista Aquiles Tirol. Vai terminar o clássico no Maracanã. Leomir. Tentou contato. Torcida volta a gritar olé. Fluminense troca passes do Renato. Leomir. Lançamento para o Aldo na direita. É um olé progressivo, repito. Chega Aldo. Termina o clássico no Maracanã. Deu Fluminense na cabeça, 2-0, Sebastião. Com o Renato, autor do segundo gol. Renato, o clube estava precisando fazer isso. Graças a Deus eu entrei e fiz o gol. Acho que está de parabéns à equipe que lutou dentro do campo. Renato deixando o campo de jogo totalmente cercado, muito festejado, enquanto os demais jogadores do Fluminense trocam de camisa com os jogadores do Vasco da Gama, esquecendo tudo aquilo que aconteceu dentro do campo. E a gente vai chegar até o Aldo. Aldo que deixa o campo com a mão direita enfaixada. Aldo, parabéns, o Fluminense aí demonstrando aquilo que vocês confirmaram. E vocês pretendem vencer também esse segundo turno. Justamente, acho que nós demos um grande passo. Acho que o adversário mais próximo de que nós era o Vasco, em número de pontos geral. Então acho que foi muito importante. Agora é só ter tranquilidade, que o Fluminense acho que assumiu a liderança, a gente podendo ser campeão direto. Só nosso time se cuidar bastante. E nós temos um jogo quarta-feira muito importante, que é com bom sucesso. Vamos ver se a gente faz uma brilhante partida como fizemos hoje. O que foi isso aí na mão? Acho que foi uma pancada quando caiu, bati o dedo. Mas não tem problema não, isso é importante, isso é a garra da nossa equipe. Aí está, Aldo deixando o campo de jogo. E a gente vai pegar o goleiro, o Paulo Vitor, que a torcida passou a chamar de São Vitor, já que ao final do jogo ele foi bastante festejado. O time do Fluminense todo foi muita equipe, entende? Foi coesa. Eu acho que o importante foi nós ter conseguido esses 2 pontos. Paulo Vitor, evidentemente, o Fluminense mostrou-se com um porte de campeão, hein? Não, foi mais uma partida, ainda falta muitos jogos. Mas o Fluminense mostrou hoje porque foi campeão da Taça Guanabara. E você também demonstrou que aquele trabalho que você executa